Bem, vamos então à correção de português da página 76, tá bem? Então vamos lá. Vamos observar novamente esta parte do folheto. Sintomas. Os sintomas que podem aparecer de 2 a 14 dias após o contato com o carrapato infectado são febre moderada ou alta de início súbito, mal-estar geral, dor de cabeça intensa, dores musculares. Após 2 ou 3 dias de início da doença, podem aparecer máculas, manchas avermelhadas nos pulsos e tornozelos, podendo se estender para as palmas das mãos e planta dos pés, e em seguida para o corpo todo. Se apresentar algum destes sintomas, procure o centro de saúde rapidamente. Então, esse daqui é um folheto informativo, não é? Ele está informando o sintoma dessas doenças. Então, aqui nós vamos ver. Número 1. Que sinal de pontuação é usado depois da palavra sintomas? Olha lá o sinalzinho de pontuação depois da palavra sintomas. Qual é o sinal de pontuação que nós temos lá? 1, escrevam aí. O sinalzinho que tem lá são os 2 pontos. 2 pontos, não é? É o sinalzinho que tem lá de pontuação, tá? 2 pontos. Escreveram? Acharam o sinalzinho na frente de 2 pontos? Agora o 2. O mesmo sinal de pontuação é usado em outro trecho do texto. Copie esse trecho. Lá tem esse mesmo sinalzinho de pontuação, no outro pedacinho do texto, tem ele aqui. Olhem aqui, qual que é? Qual que é o trecho que fala? Os sintomas, tá vendo? Ele termina com qual sinalzinho? Sinalzinho de 2 pontos. Então, qual é o trecho que nós vamos copiar aqui? Os sintomas, copiem esse parágrafo. Os sintomas que podem aparecer de 2 a 14 dias após a 14 dias após o contato com o carrapato infectado são 2 pontos. Então, esse é o trecho que aparece o mesmo sinalzinho que está lá em sintomas, que são os 2 pontos, ó, 2 pontos. Copiamos o mesmo trecho, tá? Fizeram? Entenderam qual foi o trechinho? O parágrafo que nós tínhamos que copiar? Então, agora, 3. Os sintomas da febre maculosa estão listados logo após os 2 pontos. Converse com os colegas e escreva o que vocês concluíram sobre o emprego de 2 pontos nesse trecho do folheto. Então, olhem, pesquisem ali em cima, por que será que ele é usado os 2 pontos, tá? Os 2 pontos são usados quando? Vamos colocar aqui. Quando os 2 pontos são usados? Nós podemos colocar que eles são usados antes de algum tópico. Então, nós vamos colocar aqui. Os 2 pontos são usados antes de tópicos. O que significa antes de tópicos?
Antes de eu dar antes de eu entrar em algum diálogo, eu quero separar, dar ênfase em alguma palavra, em alguma coisa que eu vou fazer depois. Então eu chamo atenção com os 2 pontos, ó. Os sintomas que podem aparecer de 2 a 14 dias após o contato com o carrapato infectado ele é um tópico que ele vai agora listar quais são esses sintomas, tá? Então eu faço os 2 pontos e vou listar quais são os sintomas, tá vendo ali no nosso textinho? Então para isso que serve os 2 pontos, quando eu vou listar algum tópico, que eu vou falar alguma coisa depois, tá? Ou um diálogo, ou dar ênfase a alguma informação, tá? 4. Eu vou apagar aqui para a tia Rose não sair fora da câmera, tá? 4. Os 2 pontos são usados também em outro tipo de texto. Qual tipo de texto que são usados? Tia Rose acabou de falar. Texto onde existe Isso mesmo. Textos que contêm o quê? Diálogo, tá? Em textos que contêm diálogo, quando eu vou falar alguma coisa, 2 pontos, travessão, na outra linha, parágrafo, travessão e começa um diálogo. Lembra que a tia Rose sempre fala isso, não é? Então, para isso que serve os 2 pontos, para dar ênfase em algum tópico, ou um diálogo, ou uma informação, igual a tia Rose falou, tá? A B. Para que servem os 2 pontos nesse tipo de texto? Para que eles servem? B, vamos responder aqui. A B, para indicar. Tá dando para vocês verem, será? Tá. Para indicar o início da fala de alguém. Fala de alguém, quando vai começar algum diálogo, tá? Então ele vai dar início à fala de alguém, então 2 pontos e começa a fala de alguém que vai falar alguma coisa. Então 2 pontos, na outra linha parágrafo, travessão e vai começar um diálogo, tá? Agora, a 5. Elabore uma frase em que você indique 3 de suas diversões, jogos, passatempos prediletos. Use 2 pontos e organize as informações em tópicos, tá? Então esse daqui você vai escrever a sua diversão predileta, o seu jogo predileto, o seu passatempo predileto. Vai escrever alguma coisa, mas nesse daí você tem que colocar o quê? 2 pontos e escrever o que você gosta de brincar. Então nós vamos dar ênfase o quê? Nós vamos começar com 2 pontos e começar o que você gosta, tá bem? Então vamos escrever lá. Eu vou dar uma sugestão. Você pode começar assim, ó. 5. Como eu posso começar? Minhas diversões prediletas são, olha lá, comecei com 2 pontos, já falei aqui, quais são? Agora eu vou entrar no tópico. Eu gosto do quê? Por exemplo, brincar de pega-pega. Você gosta do quê? Outro tópico aqui, ó. A Rose não pôs o parágrafo, eu coloquei tópico, é um pontinho, tá? Conversar com meus amigos pela internet. Tô dando uma sugestão, tá? Você vai colocar o que você gosta. Conversar com meus amigos pela internet. E se você quiser colocar mais uma, pode pôr também.
tá? Umas 3, são 3, DIC 3. Então você vai por mais outra aí e tá bom, tá bom? Pode colocar lá, ler histórias engraçadas, passear, não é? Brincar com a mamãe, brincar com o papai, brincar com os irmãos. Então isso daí você vai colocar em tópico e vai escrever, tá bom? Então 3 tá bom, pode colocar mais uma e tá bom. Então minhas diversões prediletas são 2 pontos, aí depois entra os tópicos, tá bem? Igual tá lá no textinho. Os sintomas são 2 pontos e começa os tópicos. Toda vez, travessão, 2 pontos indica o quê? Que você vai fazer um tópico lá embaixo, ou com parágrafo, ou com tópicos assim, ó, tá? Dando ênfase a algum assunto, tá bom? Agora, estudar a língua. 3, a vírgula. A vírgula tem vários usos. Um deles é separar os elementos listados numa frase. Por exemplo, no parque zoológico vi macacos, vírgula, pássaros, vírgula, um tigre e 2 elefantes. Geralmente, em vez de vírgula, usa-se a letra E para separar o que é listado por último. Tá vendo que entre macacos, pássaros, tigre e 2 elefantes, porque acabei a frase, então eu coloquei e 2 elefantes, é de sinal que eu vou encerrar a frase, eu ponho um E, não coloco só vírgula, tá? A vírgula, quando eu estou no meio da frase, eu estou citando ainda os animais, depois eu ponho e 2 elefantes, porque eu já estou terminando a frase, tá bem? Vamos à página 78, a correção. Releia o verso do folheto informativo. Encontre e copie um trecho em que as vírgulas separem os animais listados. Os animais citados, desculpem, tá? Vou apagar para não sair fora do vídeo da Tia Rose, para vocês poderem enxergar direitinho, tá bom? Então vamos lá. Número 1 da página 78. 1 da página 78. Releia o verso do folheto informativo. Encontre e copie um trecho em que as vírgulas separam os animais citados. Então, nós vamos voltar lá no textinho de sintomas ali, para a gente poder ver quais são qual parte que está sendo separado pela vírgula. Então, a parte que está separado pela vírgula vamos por lá. Eu vou ajudar aqui. Esta espécie, vou copiar de novo. Esta espécie de carrapato é encontrada em capivaras, vírgula, olha aqui, ó, comecei a citar o nome dos animais, vírgula, cavalos e cotias, porque encerrou o nome de animais, e cotias, aí eu ponho um E, vírgula, além de outros animais. Além de outros animais silvestres. Eu encontrei isso tudo naquele textinho. Então eu tirei de lá e coloquei as partes aqui que são separadas por vírgulas e a letrinha E. Entenderam? Agora B. E os lugares que foram citados? Está lá no texto também. Os lugares que foram citados. B. Normalmente, as infecções de carrapatos ocorrem
margem de lagoas, vírgula, rios, olha lá os lugares, rios e córregos, pastos, deixa eu corrigir aqui a vírgula que não ficou bem feita, pastos, córregos, vírgula, pastos, matas, vírgula, matas e parques. Encerrei com a letrinha E, porque eu não ia citar mais, então encerra com a letrinha E, tá bem? Deu para entender? Deu para copiar tudo? Tá lá no textinho de vocês também, tá bom? Então, a tia Rose vai dar uma licença, porque aí depois, mesmo que vocês não acompanhem para copiar agora, depois a mamãe volta, dá pause e copia, tá bem? Então, a tia Rose vai apagando para não perder o foco, tá? Agora aqui embaixo está escrito, pinte essas vírgulas de azul. Então, todas essas vírgulas onde estão separadinhas aqui, você vai pintar de azul, as vírgulas, tá? Você vai pintá-las de azul, ó. Azul, 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 onde tem separação de palavras. Com vírgula, você pinta a vírgula de azul, tá? Agora aqui é produzir um texto. Em dupla, você vai fazer em casa, com a ajuda da mamãe, com a ajuda do irmão, do papai, tá bom? Siga as orientações do professor para finalizar o folheto sobre a dengue. Façam revisão do texto para verificar a ortografia das palavras. Na dúvida, utilize um dicionário ou peça ajuda da mamãe, do papai, em casa. O uso de 2 pontos antes de algum tópico. Você vai colocar lá que você foi ao parque, você passeou e nesse parque eu brinquei bastante com o quê? Você vai listar. Então, para você listar 2 pontos, lembra disso. Então, para você citar alguma coisa, lembra dos 2 pontos, tá? O emprego da vírgula para separar os tópicos de outro. Você foi brincar no parque, lá você brincou você brincou no balanço, na gangorra, então você vai separá-las com vírgula, tá? No balanço, na gangorra, no gira-gira e escorregador. Então, lembra sempre de usar a vírgula e nessas palavras, tá bom? O uso das letras maiúsculas quando inicia o parágrafo, tá bem? Depois a tia Rose vai fazer a correção, vocês vão guardar esse textinho, façam esse textinho e depois a tia Rose vai olhar, tá? Com essas informações. Aqui tem em casa, seria aqui a tarefa, tá? É possível que você consiga folhetos, orientações, que vocês viram já algum folheto, alguma informação, não foi? E esse daí, às vezes consegue na rua, as pessoas entregam folhetos. Caso não encontre, procure o que anunciam produtos, geralmente oferta em supermercado, loja e farmácias, tá bem? Mas esse daí, se você conseguir, se você encontrar, alguém te der na rua, dá uma olhada, analisa esse folheto, olha como que é. Eles geralmente têm desenho, têm escritas nesses folhetos, tá bem? 2, página 79. Releia o texto da primeira parte do verso do folheto e responda as questões. Quem transmite a febre maculosa? Quem que transmite a febre maculosa? Olharam lá atrás no textinho, na primeira parte do verso do folheto? Quem é que transmite a febre maculosa? Quem é que transmite? Vamos colocar aqui então. Vou apagar. Quem que transmite? O carrapato estrela, 2, da página 79. Quem transmite? O carrapato estrela ou o carrapato do quê? De cavalo.
Esse é o A. A letrinha B agora. A letrinha B. Que animais abrigam o carrapato? Quais são esses animais que abrigam o carrapato? Quais são eles? São capivaras, os cavalos, tem mais, cotias, cães e outros animais. Esses são o que a gente chama de hospedeiros, eles que hospedam esse tipo de carrapato, tá? São neles que ficam os carrapatos, tá bem? Agora a C. Em que lugares esses carrapatos vivem? Aonde será que vivem os carrapatos? Na C. Eles vivem nas margens de lagoas, nos rios, nos córregos, nos pastos, matas, vírgula, e parques. Tá vendo o emprego da vírgula aqui, ó? Lagoas, rios, córregos, pastos, matas e parques. Tá bem? Agora vamos à letrinha D. A febre maculosa tem tratamento? Explique. Letrinha D. A febre maculosa tem tratamento? Sim, ela tem tratamento. Quando é rapidamente, diagnosticada e tratada. Ela tem tratamento sim, mas quando ela é diagnosticada a tempo e tratada, tá? Ela tem tratamento sim. Aí, todos os carrapatos transmitem a febre maculosa? São todos que transmitem? Não, gente. Deixa eu ver se eu colocar aqui, vai ficar... Não. Vou ter que apagar. Já você vai apagando, tá? E a mamãe depois volta para dar tempo de vocês olharem, tá bom? Tá difícil? Tá não, a gente vai olhando lá atrás, vai lendo, vai entendendo, tá? Para poder colocar as respostas, viu? Na E, então vamos a E. A E, eu estou na página 79, tá? Todos os carrapatos transmitem a febre maculosa? Não, apenas não são todos, apenas os infectados, só os infectados é que transmite a doença, tá? Tem carrapato que é infectado, tem carrapato que não é, então o que não é não transmite. Agora vamos a 3. Você viu que o desmatamento e as queimadas são prejudiciais ao meio ambiente? Reflita e escreva sua opinião sobre as seguintes questões. A. Por que as pessoas fazem desmatamento? Por que será que as pessoas fazem desmatamento? Para que desmatam? A mata tá lá, a pessoa vai lá e desmata tudo. Para que será, hein? Essa é a 3. 3A. Eles fazem desmatamentos para construir casas. Então, precisa desmatar aquele lugar. Construir casas. O que mais?
pastos, fazer pastos para o gado, tá? Pastos e estradas. Então também por isso que ocorre o desmatamento, às vezes até por uma necessidade, né? E queimadas? E as queimadas? Para quê? Por que ocorre? Sabe por quê? Por descuido, às vezes, por descuido, ou para matar ervas daninhas. Às vezes também é preciso descuido ou para matar ervas daninhas. Ervas daninhas, tá bem? Agora, 4. A 4. Encontre em jornais ou revistas 4 palavras em que a letra L esteja em final da sílaba. Você vai colar aqui nessa partezinha aqui do seu caderno, tá? E na B, iniciadas com a letra H, aqui com a letra H. Recorta essas palavras e colhem aqui, tá bem? Aqui e aqui. 5. Então, você vai recortar a palavrinha que esteja no final da sílaba com a letra L e palavras que se iniciam com a letra H, tá bom? 5. Crie frases de acordo com estas instruções. Cite 3 das suas obrigações diárias. Escreva usando tópicos, empregando os 2 pontos. O que você faz? Qual é a sua obrigação diária? Você ajuda a mamãe? Você faz alguma coisa? Você tem alguma tarefa a fazer? Sim, tia Rosa, eu tenho que estudar também. Isso é uma obrigação diária também, né? Então, você vai usar tópicos empregando os 2 pontos. Eu, por exemplo, hoje levantei e fui trabalhar com... Varri a frente para a mamãe, fui estudar. Eu hoje almocei com quem? Almocei com a mamãe, com o papai. Eu hoje comi o quê? Sabe? Então vocês vão formular umas frases empregando os 2 pontos, tá? O que você fez? Você vai colocar os 2 pontinhos e vai explicar embaixo os tópicos, tá bom? Utilizando os 2 pontos. Cite 3 matérias escolares que você mais gosta e separe com vírgula, tá? Eu gosto de português, matemática, vírgula, história e geografia. Então, você vai separar por vírgula, você vai colocar a matéria que você mais gosta e vai escrever ali, tá? Os tópicos também, para você separar com 2 pontos, tá bom? Agora, você vai colocar lá, por exemplo... Tenho as seguintes obrigações diárias. Trabalho dessa forma na minha casa. Você vai colocar do jeito que você trabalha, quais são as suas obrigações diárias, tá? Ir à escola, então é uma obrigação diária. Agora, assistir a tia Rose, fazer atividades junto com a tia Rose, tá bem? Não esqueçam dos 2 pontos e os tópicos, tá? Vamos agora à página 81. Na página 81, você vai criar um folheto sobre a economia de água durante a escovação dos dentes. Ele terá uma única página, só a frente. Numa sulfite ou numa folha de caderno, você vai colocar a frente. Escolha 4 dicas sobre como economizar água. Isso daí a gente sabe bem. Na hora de escovar os dentinhos, vou economizar água, eu fecho a torneira. Então, é uma que você pode colocar, tá bom? Eu vou lavar o carro, ajudar o papai a lavar o carro. Então, ensaboa, depois eu ligo a torneira, entenderam? Então, vocês vão colocar aí formas de como evitar o desperdício da água, e vocês vão fazer... Escrevam e desenhem, tá? Por exemplo, escovar os dentes, né? Desligar a torneira durante a escovação. Então, você vai desligar a torneira e para poder
escovar os dentes. Acabei, aí eu ligo. Então você vai escrever isso daí e vai fazer o desenho, tá bem? Deu para entender? Qualquer coisa, tia Rose, eu não entendi, pode me perguntar, tá bom? E agora nós vamos à correção de matemática, tá bem?